Oi, meus amados, meus queridos, a paz de Jesus a todos, toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, sempre, sempre, sempre. Eu agradeço muito por estarmos todos os dias aqui juntos, aprendendo, divulgando a palavra, estudando. Isso é muito importante, isso faz uma diferença tremenda na minha vida e eu quero que faça na vida de vocês também, em nome de Jesus. E eu peço a Deus, queridos, que Ele nos dê muita sabedoria, nos dê muito discernimento, para que a gente possa captar, aprender, absorver as coisas de Deus, absorver tudo que está na Bíblia, dessa maneira que a gente possa ter uma vida serena, uma vida plena, pautada nos ensinamentos do nosso Pai, e que isso nos leve às mansões celestiais, em nome de Jesus. E hoje, queridos, começando com a pregação de Billy Graham, que é a seguinte: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. Lucas 23, 33. Uma das ironias da natureza humana é que ela sempre encontra uma forma de rejeitar o melhor e aceitar o pior. Por que a multidão pediu que soltassem Barrabás e não crucificassem Jesus? A resposta está nessa afirmação da Bíblia. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Jeremias 17, 9. Jesus é tão divino e justo hoje como era naquela sexta-feira da paixão. Contudo, milhões de pessoas ainda não aceitam. Sua bondade ainda é uma repreensão à nossa maldade. Sua pureza ainda expõe nossas impurezas. Sua santidade ainda revela nossa pecaminosidade. E se não permitirmos que Ele destrua todo o mal que há em nós, este mal sempre vai querer destruir Jesus. Esta é a batalha dos séculos. Bom, queridos, mais uma vez, Billy Graham nos dando uma aula, nos ensinando como sermos verdadeiros cristãos e dessa vez nos mostrando aqui que enquanto a gente não aceitar Jesus, enquanto a gente não entregar nossa vida para Jesus, enquanto a gente não afirmar, não crer com todo o nosso coração de que Jesus é a salvação, que Jesus é o caminho, que Jesus é a vida, então ficará muito difícil a gente chegar à nossa salvação. Então, queridos, mais uma vez, a importância de aceitarmos Jesus como nosso Salvador. Tem pessoas, como ele disse aqui, milhares de pessoas que ainda não aceitam Jesus, que ainda não entregaram sua vida a Jesus. Então hoje, meus queridos, agora chegou a hora. Se você ainda não o fez, entregue sua vida a Jesus, procure uma igreja, converse com seu pastor e entregue sua vida, deixe que Jesus tome conta da sua vida, você verá que diferença irá acontecer e depois você me conta aqui, tá bom? E hoje, queridos, o último dia que a gente vai falar ainda sobre paciência. Hoje nós estamos no livro de Colossenses, versículo 3, versículo 12. E ele diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Amém. Bom, queridos, aqui, Paulo escrevendo aos Colossenses, aqui ele está dizendo, para que a gente seja o que Deus espera que sejamos. Então, que a gente se revista das coisas de Deus, da bondade, da mansidão, da paciência, da misericórdia, da humildade. Então, que a gente, queridos, a gente viva o que a gente lê, que a gente viva o que Jesus ensinou. Sempre nós falamos aqui, que nós sejamos luz na escuridão. E como que eu vou ser luz na escuridão? Me aproximando cada vez mais do nosso Pai. E como que eu me aproximo cada vez mais do nosso Pai? Lendo a Bíblia, indo aos cultos, indo à igreja,
né? Não importa, né, a determinação, a linha de igreja que você siga, mas se aproxime de Deus, leia a Bíblia, ore, clame, tenha temor e principalmente tenha fé. A fé é o que mais, é o atributo que mais agrada a Deus, você sabe disso, nós falamos isso aqui toda hora, sempre, e não é para ficar uma coisa repetitiva, chata, é para gravar, é para que fique no nosso coração, que a gente saiba que o que mais agrada a Deus é a nossa fé. Então aqui, né, Paulo dizendo aos Colossenses para que eles se revistam dos atributos que Deus quer que nós tenhamos, né? Então a mansidão, a bondade, a misericórdia, a paciência, a benignidade, tudo que há de bom, de melhor, isso que Deus espera da gente, né? Deus espera que nós sejamos exemplos. Então aqui nesse versículo, né, Paulo diz isso, que a gente se revista das coisas de Deus, dos atributos, né, que Deus nos deu, que nós sabemos que são as coisas que agradam a Deus, e sabemos também que, sendo assim, tendo esses atributos e usando esses atributos de uma forma natural, uma forma normal de ser, né? Não que a gente faça isso de uma maneira forçada. Não adianta eu ser paciente forçado, eu ser misericordioso forçado, né? Eu ser bondoso mas forçado. Eu vou fazer só para agradar a Deus. Não, daí não funciona. Nós temos que fazer isso com naturalidade, né? Nós temos que fazer isso com amor. Depois, se a gente continuar lendo aqui, mais para frente, daí Paulo ele diz isso, que a gente se revista daí principalmente do amor de Deus, né, que é a base de tudo, é o amor. Então que nossa vida, queridos, seja norteada pelos ensinamentos de Deus, pelos atributos de Deus, que nós façamos despertar em nós tudo que há de bom, tudo que faz parte do que Deus espera que nós sejamos. Então que a gente treine, como nós falamos da paciência essa semana inteira, hoje é o último dia que falaremos sobre paciência, que a gente treine a nossa paciência, que a gente pense, né? Sempre eu falo aqui isso, que a gente pense antes de falar, que a gente pense antes de agir. Quando a gente estiver numa situação que a gente sabe que vai nos deixar nervoso, que vai nos tirar do sério, cada um sabe, né, o seu limite. Então, quando a gente estiver chegando nesse limite, que a gente pare e que a gente pense, que a gente ore, que a gente peça a Jesus, Jesus, assuma daqui para frente. Eu não estou conseguindo mais, então assuma. Jesus, assuma o Senhor daqui para frente, me conduza nessa situação, não deixe que eu exploda, não deixe que eu fale e que eu faça determinadas coisas, determinadas palavras que eu use, que depois eu me arrependerei e já será tarde demais, porque já foi feito e já foram ditas. Então, Jesus, toma conta, né? Então, quando a gente estiver chegando nesse limite, meus queridos, que a gente pare, dê esse break, né, assim, de segundos, e que a gente pense isso e que a gente peça a Jesus. Jesus, assuma daqui para frente. Eu não estou conseguindo. Né? Eu sei que o Senhor, né, deixou, se afastou porque viu que eu estava descontrolando. Agora, Jesus, tome conta, tome conta. Em nome de Jesus, tome conta. Então, que a gente reflita bastante sobre isso hoje, meus queridos, sobre esse tempo, né, esse pavio. Tem gente que tem pavio curto, tem gente que tem pavio médio, tem gente que tem um pavio imenso. Então, cada um sabe o tamanho do seu pavio, cada um sabe aonde que o calo aperta. Então, quando a gente se sentir, né, que vamos explodir, que a gente pare, pense e peça a Jesus, Jesus, tome conta, assuma daqui para frente. Né? A gente tem que pedir isso sempre, é claro, nas nossas orações. Eu já disse aqui também de manhã, quando a gente orar, que a gente peça a presença de Deus na nossa vida. Deus estando presente, né, com tudo estando presente, essas coisas serão praticamente impossíveis de acontecerem. Só que nós que nos distanciamos de Deus, nós que deixamos Jesus de lado. Então, quando a situação estiver dessa maneira, que a gente sabe que nós que estamos nos afastando
de Jesus, que nós que estamos nos afastando de Deus, que a gente pare, que a gente tenha esse termômetro, né? Que quando ele chegar onde a gente sabe que não pode passar dali, que a gente pare e peça: Jesus, agora é com o Senhor, assuma daqui para frente em nome de Jesus e não deixe que eu cometa nenhum desatino. Tá bom, queridos? Então que a nossa reflexão hoje seja sobre isso, sobre o pavio, a hora, o termômetro, a hora que vai estourar, que a gente deixe que Jesus assuma, tá bom? Então é isso, queridos, muito obrigado, fiquem todos com Deus. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê um dia, nos dê uma noite também de muita tranquilidade, de muita paz, de muita proteção e muita sabedoria em nome de Jesus. E você fique à vontade, queridos, para deixar aqui a sua pergunta, a sua reclamação, a sua sugestão. Eu peço a você também que divulgue o canal nas suas redes sociais. Dessa maneira você estará espalhando a palavra de Deus também, estará agradando muito a Deus. Eu ficarei muito grato e Jesus, Deus, eles ficarão maravilhados com a sua atitude em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Muito obrigado. Então, vamos para a oração de hoje, né? A oração para hoje é a seguinte: Senhor Jesus, ao meditar sobre a agonia da tua morte na cruz do Calvário, meu coração novamente se humilha diante da magnitude do teu amor por toda a humanidade. Amém. Bom, queridos, né, mais uma vez que a gente nunca esqueça o valor da cruz, o que significa a cruz para nós. Tá bom, queridos? Muito obrigado, então. Fiquem todos com Deus. Amanhã, Deus permitindo, estaremos de novo aqui, aprendendo, divulgando, estudando, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa esperança, e eu conto com todos vocês, tá bom? Tchau, meus queridos, fiquem com Deus e não esqueçam, importa agradar a Deus sempre, 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 em nome de Jesus. Tchau, queridos, fiquem com Deus.